para a Bíblia? Vamos? Quero investir esse próximo tempo na leitura bíblica. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4. É o nosso texto principal de hoje. E para você que tem um hábito, até recomendo que tenha, hábito de anotar, hábito de dar título para as mensagens. Você já anote o título de hoje. Eu batizo o título hoje como Não se isole. Não se isole. Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga, melhor resultado do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, um vai passar calor para o outro, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tem uma tradução que diz facilmente. Então para aqui por enquanto. Como eu te falei, esse é o texto principal. Não será único, porque eu vou citar alguns outros. Pegue nota que alguns outros eu vou só citar. Mas esse eu considero o principal de hoje. Sobre o que é que a Bíblia está falando? Repito o título da mensagem: Não se isole. Esse é o nosso título. A Bíblia está dizendo que é melhor ser dois do que um. Eu acredito que a Bíblia poderia continuar dizendo bem assim: é melhor 3 do que 2. Entende não? É melhor 4 do que 3. É melhor 5 do que 4. É melhor 6 do que... Entende sim ou não? Eu imagino que a Bíblia poderia prosseguir nessa matemática. Quando a gente lê esse texto, eu mesmo já li algumas vezes, tratando sobre vida sentimental. Cabe para casais? Claro. Cabe sobre você ter uma companheira ou ter um companheiro? Claro. É bênção você estar bem acompanhado com alguém que entra no mesmo barco que você e que está ali para o que deve é? Puxa, é fantástico. Se porventura você ainda não se encontrou, se porventura você ainda não alcançou sua cara metade, que Deus te dê essa graça. Que Deus te dê essa graça de você ser completo. Já que diz a Bíblia que a Eva foi retirada das vértebras de Adão, então Adão estava incompleto. Ele só se tornou completo quando ele teve a sua Eva, a sua mulher. Então, se é sua vontade, eu mando bênção daqui de cima, hein? Deus te abençoe para você encontrar pessoa séria. Não é aventureiro, não. Uma pessoa séria, uma pessoa que te respeita, uma pessoa que compra as suas brigas. Você entende o que eu estou falando? Uma pessoa que diz: não, não temos, mas não temos ainda, mas nós vamos lutar junto e vamos conquistar. Você entende ou não? Gostoso, irmão. Eu lembro como hoje, gosto muito de advogar por causa própria, mas eu lembro que um homem já casado, a minha primeira refeição foi sentado no chão da sala, segurando o prato na mão. Naquele tempo eu não tinha ainda a mesa da sala. Eu lembro que o micro-ondas estava em cima da caixa de papelão da geladeira. Não era da geladeira, eu acho que era do fogão. E ali estava. Mas o que eu quero é que você entenda é esse gosto de vamos construir juntos. Diga amém. Você tem história para contar sobre isso? Tem ou não tem? Eu acho que todos nós devemos ter história para contar.
O texto trata sobre vida a dois? Sim, também. Já falei repetidas vezes que você que está solteiro, procure alguém que tema a Deus. Procure um candidato que tema a Deus. Porque se essa pessoa temer a Deus, ela por tabela vai te respeitar, ela também vai te temer. Isso aí são sugestões a quem ainda está solteiro. Mas o texto não se resume só na solteirice. O texto não se resume só no matrimônio. O que o texto está falando, vamos observar de novo o verso 9, o que o texto está falando é, melhor é serem dois do que um. Em outras palavras, ser um, ou estar isolado, ou estar sozinho, não é bom. Aí o texto ainda continua, no finalzinho do 10, ai do que estiver só, repete isso comigo, ai do que estiver só. Então a Bíblia está assim de forma bem mastigada, trazendo para nós que, ai, coitado daquele que está sozinho, coitada da pessoa que se isolar, coitado daquele que não abre o seu leque de amizades, coitado daquele que tem dificuldade para se relacionar, coitada dessa pessoa. Tem muitos livros sobre empreendedorismo, tem muitos livros sobre vida empresarial, que trata muito sobre essa troca de experiências, sobre esse relacionamento. É a linguagem que eles usam, networking, que é a troca de experiências, a troca de contatos, a troca de força. O meu ponto fraco pode ser o seu forte pode ser meu fraco, então a gente troca experiências. Isso na linguagem empresarial ou na linguagem científica, eles chamam dessa troca, desse networking, e é muito saudável. E a Bíblia já deixou isso escrito há milhares de anos. Coitada da pessoa que se isola. Coitada da pessoa que talvez fecha as portas, fecha as janelas, baixa a luz e fica lá sozinho. Não, deixa eu aqui na minha, deixa eu curtir minha dor. Coitada dessa pessoa. Não sou eu dizendo. Quem é que está falando isso, irmãos? É a Bíblia. É a Bíblia falando isso aqui para nós. É um prato cheio a depressão, irmão. Nós não fomos criados para se isolar. É aquela pessoa que diz, na empresa aqui eu quero é fazer o meu, o resto se exploda. Errado. Não sei qual razão, não sei qual motivo te deixou assim arisco com as pessoas. Não sei por qual razão você ficou agora antissocial. Não sei qual lambada você levou da vida, a ponto de você agora não querer mais contato com as pessoas. Talvez você tenha seus motivos. Mas a Bíblia está falando que você se tornará um coitado se você se isolar. Por quê, pastor? Porque nós fomos criados para isso. Você perceba que não tem ninguém que é o dono mor do saber. Pode ser que você domine muito a internet, mas pode ser que você seja fraco na matemática. Pode ser que você seja forte na medicina, mas pode ser que você seja fraco na teologia. Pode ser que você seja forte no jurídico, e pode ser que você seja forte no campo musical. Talvez você canta de dar dó. Por que será que alguém domina uma área que você não domina? Por que será que Deus entregou dons sortidos aos homens? Repito, porque a gente se completa. Amém, gente? A gente se completa. É o mistério de nos relacionarmos para nos completarmos. Tenhamos essa humildade. E eu repito de propósito, coitada da pessoa que se isolar. Coitado dessa. Você deve lembrar lá de Gênesis 2, versículo 17 em diante, que fala sobre a criação da mulher. Diz a Bíblia que Deus criou o homem. Olha só, você vai ouvir essa expressão que acabei de ler de novo em Gênesis. Diz a Bíblia que Deus criou primeiro o homem e observava o homem.
todos os animais tinham sua companheira, não é assim que a Bíblia diz? Então lá tinha a vaca, tinha o boizinho, lá tinha o coelho, lá tinha a coelha, lá tinha, irmão, tudo em par, tudo com muita perfeição. Mas o Senhor, ao observar o homem, percebeu que lhe faltava uma adjutora. E a expressão que a Bíblia usa, você deve conhecer, estou só citando, está no verso 18 de Gênesis 2, vai projetar na tela, está escrito: não é bom. Quem falou isso aqui, irmão? O próprio Senhor Deus. O que ele falou? Não é bom que o homem esteja só. Leia comigo, mais uma vez. Não é bom que o homem esteja só. Então, lá no começo de todas as coisas, estamos falando das primeiras páginas da Bíblia, já havia dito Deus que o homem não é bom ficar só. Claro que quando falamos homem, já vencemos isso, né? Não está excluindo as mulheres, é no sentido de todos nós. Não é saudável ficarmos sozinhos. Não à toa, existe uma penalidade máxima de muitos sistemas por aí, que é o da tal solitária. Quando o cidadão teve mau comportamento, quando o cidadão agiu de forma muito além do aguardado, ele então é punido e fica lá solitário, lá abandonado um certo tempo. Eu falava hoje mais cedo, irmãos, e eu repito agora, essa doença que atualmente estamos aí na batalha para vencê-la uma vez por todas, chamada Covid, ela é tão sem vergonha e maldosa, que um dos requisitos que a medicina vem recomendando é, uma vez positivado, o que ela recomenda fazer, irmão? O que ela recomenda fazer? Se isole. Irmão, isso é o terror. Eu falava mais cedo, tem aí algum tempo atrás, tem mais ou menos uns 100 dias, que eu senti meu corpo estranho. Você já me ouviu falar isso ou não? Eu senti meu corpo estranho, mas irmãos, vários sintomas assim demonstravam que eu poderia ter positivado. Calafrios, corpo estranho, tosse e sinusite ou gripe não tive, gosto também se manteve, mas o corpo estranho, eu percebia que não estava certo. Ora pois, eu já moro nesse corpo há 40 anos, a gente se conhece, né? Eu percebia que o corpo não estava legal, e então, fui lá eu fazer o teste, papapá. No início você sabe que os resultados demoravam mais sair, agora a coisa está mais acelerada e sai mais depressa. E nesse tempo de teste e resultado do teste, a dona Fran, minha mulher, me isolou. Porque não é essa a regra, não é essa a recomendação? A irmã me isolou, pessoal, baixei nervosa. Me colocou lá para o quartinho da visita, e ali eu fiquei, irmão, se sentindo presidiário. De tempo em tempo vinha ela batendo na porta. Almoço, eu falava, caramba, do dia para a noite a minha vida se resumiu nisso. Verdade, irmão. Daqui a pouco, horas depois, janta. Falava, meu Deus do céu. Não sei se já te contei, o exame deu negativo, graças a Deus, minha saúde está boa. Aquilo ali, segundo o doutor, era alguma outra virose, mas não o Covid. Mas, graças a Deus. Mas só para você entender a explicação, sim ou não? Então, uma maldade tremenda desse vírus maldito é essa, de fazer com que a pessoa que já está fragilizada fisicamente, a imunidade dela já está baixa, a emoção já vai ficar baixa também, porque em aspas, ela será desamparada ou desassistida não, porque a família vai tentar dar assistência, mas isolada, deixada de lado. Entende o que eu digo? Quem entende balança muito, que estou entendendo. Então, o isolamento, de acordo com a Bíblia, não é bom. Não é bom. Não é bom. Eu preciso então, ao longo dessa mensagem, te dizer, fuja do egoísmo, fuja do egocentrismo, fuja dessas rebeldias de não quero falar com ninguém, não quero ter papo com ninguém, mesmo que esse alguém seja seu cônjuge, mesmo que esse alguém seja a sogra, que é tão perseguida por tantos aí. Não
caia nisso, porque isso não sou eu dizendo, é a Bíblia, não é bom. Quem entende, diga estou entendendo, não é? Pessoas, irmãos, que às vezes passam dias, semanas, sem ter contato com a vida. Esse período de quarentena agora, se a pessoa não abrir os olhos, ela cai em depressão fácil. Alguém talvez sem a vitamina D, que já foi descoberto que também é importante para que a imunidade esteja boa. Imagine trancafiado, talvez, sem pegar sol ali, quem sabe malemar abrindo as janelas. Olha só o terror psicológico que a pessoa está criando ou vivendo, o terror na sua imunidade, entende ou não? E ainda digo na espiritualidade, porque o próprio Deus falou que isso não é bom. Então é um convite para ver as coisas piorando. Não estou indo contra a medicina, porque não é minha formação e nem é minha praia falar isso. Eu estou falando do princípio bíblico. Não se isole. Vire para o seu vizinho e diga para ele, não se isole não, meu irmão, não se isole. Você está enfrentando algum tipo de problema? Se você vê confiança em nós como homens e mulheres de Deus, conta com a gente. Se você criou simpatia com alguém da equipe, pastor, criei simpatia com o obreiro fulano, conta com ele, aproveita que você teve essa certa simpatia e conta com ele, vamos orar juntos, vamos aproveitar e apresentar esse caso a Deus juntos, mas não sofra calado. Acho que foi quarta passada que tratamos desse assunto, de romper o silêncio. Você estava naquele culto? De romper o silêncio, de abrir a boca e fazer ah! O meu Isaac de 1 ano, irmão, quando dá fome ele grita. Com 1 ano ele já aprendeu, rompeu o silêncio. E agora tem uma gracinha, ele já fala mamá, mamá, mamá. E enquanto mamá não sai, ele está lá igual um disco. Mamá, mamá, mamá. E quando ele fala papai, então, aí é para se derreter, né? E ainda quando acrescenta o izinho papai, aí se derrete um pouquinho mais. Mas voltando aqui, não se cale, clame, grita, peça ajuda. Outro tempo eu vi um caso, irmãos, de uma pessoa que havia morrido já 3, 4 dias. Só foi percebida a ausência da pessoa porque os vizinhos começaram a sentir mau cheiro que vinha daquela casa. Então perceba que a pessoa... Ninguém deu falta em 4 dias, 5, uma semana. O que essa pessoa faz da vida, me perdoe falar assim, que alguém não dá falta dela em uma semana. Ah, pastor, é que ela morava sozinha. Tá bom, tem casos assim. Talvez você mora em Blumenau por questão de trabalho e mora sozinho. Mas sozinho mora, mas não quer dizer que você está sozinho. Amém, gente? Você entendeu isso? Entendeu mesmo? Você não está sozinho. Vamos romper o silêncio, vamos romper os muros, como alguém sabiamente disse, parar de querer construir muros e construir pontes, ter mais, aumentar mais o ciclo de amizades, procurar ter mais amigos. Eu sei que nós vivemos dias maus, que nem todos os amigos serão grandes amigos, mas isso não impede de você ter amigos. Ficou estranha a frase, mas é isso aí. Ficou cheio de amiga a frase, mas é isso aí. Não impede você de ter amigos. E eu vou perguntar, não responda, é só para poder fazer você ir seguindo o raciocínio comigo. Você tem amigos? Segunda pergunta, você tem facilidade de fazer amigos? Porque tem gente que reconhecidamente diz, pastor, eu tenho dificuldade. Se a pessoa não puxar assunto, eu não puxo. Não tem gente assim que tem mais dificuldade? Se a pessoa não falar comigo, eu estou ali, passo uma semana do lado dela, mas não falo nada, porque eu sou tímido, sou isso, sou aquilo, sou outro, parará. Mas a palavra de ordem hoje é, quebre esse silêncio, quebre esse acanhamento e saiba que sozinho não é bom. Deus quer que a gente viva esse relacionamento. Amém. Antes de prosseguir a leitura, eu lembro de uma igreja que eu pastoreei, eu não vou falar época nem lugar, que a minha ideia não é ofender ninguém, mas só para você entender o mistério. E a igreja que eu pastoreei, eu não sei por qual razão, devia ser hábito da cidade.
devia ser a cultura do lugar, sei lá, não sei explicar direito não. Mas eu sei que quando eu estava ali para a oração final, para acabar o culto, se eu demorasse demais para abrir o olho, estaria só eu e a esposa na igreja. Porque quase falando na letra M do amém, eu acho que os irmãos já estavam lá no ponto de ônibus esperando. E isso me incomodava. Teve um dia que o Senhor me pegou enfesado. Você já sabe o que é enfesado? Cheio de fé. Eu, em aspas, através do Espírito Santo, aquele dia eu desci o rei. Eu falei, irmãos, para com isso aí. O culto acaba, tem gente que sai, parece que a igreja está pegando fogo. Para com isso aí. Não, nós somos irmãos em Cristo. Entende? Sim ou não? Nós somos irmãos em Cristo. Se a gente não consegue ficar uns minutinhos junto aqui, como é que a gente acha que vai morar eternamente lá em cima, irmão? Talvez não se tolera alguns minutinhos. Você acha que estamos prontos para morar eternamente juntos? Aí, água mole, pedra dura, você já ouviu o ditado? Falamos e falamos na inspiração de Deus, sem maldade, mas na inspiração de Deus. Até o momento que Deus me deu um estalo e falou, monta uma cantina. Naquela igreja não tinha ainda. Aqui temos, por enquanto, desativado em razão das questões de saúde. Irmão, nem te conto. Chegou um certo momento que a gente começava a baixar as luzes da igreja, a diminuir as luzes, meio querendo dizer, já está na hora já está na hora de encerrar as atividades já. Porque os irmãos começaram a aprender a ter aquele tempo pós-culto. Você entende ou não? Sim ou não? Aquele tempo pós-culto de se relacionar, irmão. Talvez seu vizinho de cadeira aí, uma pessoa, gente boníssima, e você nunca puxou assunto. Entende o que eu estou falando? Talvez aí vizinho de cadeira seu, uma pessoa que você talvez futuramente serão os melhores amigos. E vai ver, me perdoe, malemar sabemos o nome. Aí para não fazer feio, a gente lembra sempre do irmão, irmã. Né? O irmã, e nunca erra, né? Mas e por quê? O que nos impede de relacionar, irmão? É porque ele é mais escurinho, eu sou mais clarinho, eu tenho olho verde. Não, se é isso aí, a gente tem que começar tudo de novo. Aí a gente está fazendo errado. Entende ou não? Aí tem que rasgar a Bíblia, ou a gente tem que fazer igual Jesus falou para Nicodemos. Temos que nascer, aí tem que começar tudo de novo. Aí está tudo errado. Não deve ser, espero que não seja espírito de ninguém esse de preconceito. Não pode. Amém. Então, relacionar. Diz o livro santo sobre um caso lá em 2 Reis, segundo livro de Reis. O capítulo é o 4, o verso é o 1 em diante. Esse texto fala a respeito de uma mulher que perdeu o seu marido. E o seu marido era um devoto, era um dedicado, um servo do Senhor, era filho dos profetas, a Bíblia usa essa expressão. Ele era um dedicado no ministério do profeta Eliseu. E essa mulher, portanto, ficou viúva, ficou desamparada. E diz a Bíblia que essa mulher viúva tinha ainda a missão de sustentar 2 filhos. E ela então preocupada, porque faltaria mantimento, faltaria comida, ela procurou pelo profeta, dizendo, profeta, o senhor lembra do meu marido? O senhor lembra o quão dedicado ele foi? Agora nós estamos em uma situação difícil, profeta, por favor, o senhor pode fazer algo por nós? O profeta então perguntou para ela, verso 2, declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão, o que ela disse? Uma botija de azeite, é só o que eu tenho. Então disse ele, leia comigo essa parte, verso 3, vai, pede para ti vasos emprestados, leia, a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos.
A essência do milagre você conhece, o azeite começou a jorrar, e ela foi enchendo as vasilhas, foi ou não foi? Enquanto tinha vasos, a Bíblia diz que o azeite ia multiplicando e enchendo todos os vasos, até uma hora que acabaram-se os vasos, e o azeite parou. E com tudo aquilo que ela conseguiu, diz a Bíblia que ela conseguiu sim, pagar as contas dela, e ainda viveu muito tempo do resto, do troco, daquele valor todo que ela levantou. A essência do texto a gente conhece, mas por que eu te trouxe para esse texto? Quando essa mulher se lamentou, quando essa mulher demonstrou ao profeta que ela estava sozinha, quando essa mulher apresentou ao profeta que ela estava desamparada, o profeta meio que instalou uma visão especial nela. Você não está sozinha não, viu, mulher? Você tem vizinhos. Você entende? Entende a lição? Você tem vizinhos, você não está sozinho. Vizinhos, está muito claro isso, mas só para mastigar mais a mensagem, pessoas ao seu redor. Tem pessoas ao seu redor que foram colocadas por Deus para poder serem parceiras suas nos momentos difíceis. Essas pessoas são vizinhas. E o próprio livro santo também diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Eles são nossos vizinhos. Diga amém, gente. Eles são os nossos vizinhos. Então, eu afirmo para você outra vez, você não está só. Então o profeta disse para essa mulher, mas eu vou ensinar você com uma aula prática. Vá em todos os teus vizinhos. Foi ou não foi? Vá em todos. No primeiro momento ela poderia dizer, eu não vou naquele ali não, porque aquele vizinho não vai com a minha cara. Eu não vou nesse outro não, porque esse vizinho é pobre. Não, mas não teve isso aí. Vai em quem vai com a tua cara. Não teve isso aí. Vai em quem é endinheirado. Vai só nos vizinhos amigos. O que ele falou? Vai em todos. E eu gosto, irmão, de entender a Bíblia assim, sem nenhuma pressa. Ninguém está com pressa. O que esse texto está falando para essa mulher? Não se isole, você tem vizinhos. Você entendeu a lição agora? Entendeu o título? Não se isole, você tem vizinhos. Tem pessoas que Deus permitiu cruzar teu caminho, e isso foi de forma providencial. Não foi coincidência não, irmão. Foi providencial você cruzar seu caminho com A, com B, com C, com D. Quem sabe com quem hoje é até seu cônjuge. Foi coincidência. Eu não acredito muito em coincidência não, irmão. Eu acredito que até o caminho de vocês, quando se cruzou, já era providencial. Amém. Quando essa mulher foi aos vizinhos, pode ser que em alguma casa não tinha vasos. Pode ser que alguém tenha dito, ô vizinha, eu não tenho não. Mas eu vou ligar para alguém que tem. Você entende como é o negócio? Eu vou ligar para alguém que tem. Estou lembrando aqui, meu filho tem, ou o vizinho ali dos fundos tem. Você entende o que começou a acontecer na vida daquela mulher? O Senhor começou a mostrar para ela, na prática, que ela não estava sozinha. E se Deus quer usar o culto de hoje para injetar isso em você, eu me considero satisfeito. Você não está sozinho. Na vizinhança ao seu redor, tem pessoas que Deus ali colocou, permitiu ali estar, e tem principalmente a equipe angelical, equipe de anjos subindo e descendo e te protegendo de todo o ataque do inferno. Deus é bom. Aí eu abro parênteses, já que eu toquei um pouco sobre vida sentimental, já vi alguns casos, às vezes, da pessoa dizer, pastor, eu oro para aparecer o meu Dom Juan. Dom Juan é aquele, o desejado, né? E ele não aparece, pastor, nunca aparece, eu oro. Talvez, amigo, esse assunto que eu estou falando serve para você também. Quem sabe a pessoa fica trancafiada no quarto escuro o dia todo, quer conhecer alguém como?
Entende ou não? Quer conhecer alguém como? E vai ver, está orando, está fazendo a tarefa de casa com sinceridade, com honestidade. Mas eu te pergunto, se não há relacionamentos, como que quer conhecer? Pastor, não estou pensando em casar por agora. Não, eu nem estou te sugerindo isso. Estou dizendo, relacione. Quem sabe em um desses relacionamentos, alguém pode se tornar seu cônjuge. Você entende o que eu estou falando? Não, a maioria aqui é casada, então nem dá glória para essas mensagens, que já casou, né? Mas tem alguns ainda solteiros. Entende ou não? Pode ser que um daqueles lá, sem nenhuma intenção, não começou com essa intenção, não começou, entende ou não, com esse espírito. Aconteceu. Começaram a se relacionar, você começou a notar que ele é um rapaz sério, você começou a perceber que ela é uma mulher séria, você começou a perceber que eles são, ou ela é, de família, de uma, entende ou não? Aí você vai, ao longo do tempo, avaliando isso e vendo, puxa, sabe que seria um bom candidato. Aí vai ver como bônus, ainda descobre que o cabra é rico, aí acabou-se. Imagina, já tem amor por ele, sem saber que ele é um homem rico, e sendo rico, aí é um plus, é um água a mais. Estou explicando para você entender, brincadeira à parte, sobre a importância de você não se isolar. Não se isole. Diz a Bíblia, o primeiro texto que nós lemos hoje, qual foi o primeiro texto que nós lemos hoje, irmãos? Foi Eclesiastes, foi ou não foi? O que é que está dito lá? Ai do que estiver só. Coitado de quem se isola. Palavra de Deus para nós. Se relacione na igreja. Porventura no trabalho. Porventura na escola. Eu sei que a gente vive dias maus, que você vai precisar ter toda a inteligência de peneirar, isso aí tudo é fato. Mas eu estou falando de você não se travar tanto assim, a ponto de não ter amigos. Amém, gente? Um pregador, eu achei muito inteligente a comparação que ele fez, uma história. Esse pregador é Josué Gonçalves, ele prega muito sobre família. E ele falava sobre uma mulher baixinha, vai ouvindo essa, que entrou no ônibus. E ela, por ser muito baixinha, ela não alcançava lá na haste do ônibus, não alcançava. Então ela estava no ônibus, o ônibus já ia saindo, e ela preocupada, ai, vou cair. Mas o ônibus estava tão cheio, não era quarentena não, tá? Aí é só uma história. O ônibus estava tão cheio, que alguém ao lado dela disse, fique tranquila, somos tantos aqui dentro, que você não vai cair. Você entende ou não? Não estou fazendo propaganda de ônibus cheio não, tá? Qual que é a lição? É essa. Se você tiver esse, entende? Sabe, se você se abrir para essa área, vai ficar muito difícil você cair. Você entendeu a lição? Fica muito difícil você cair. E é o que o texto sagrado diz, se um cair, o outro levanta. Amém. Deus te abençoe, irmão. E aplauda Jesus bem forte, bem forte. Não vamos cair não. Não vamos, em nome de Jesus.